Olá, pessoinhas! Antes de tudo, dá um like, inscreve no canal. Não é pra isso não. Agora sim. Nós vivemos um momento de virada na história do trabalho. A gente já vem há décadas, talvez até há séculos, perpetuando um jeito de se relacionar dentro das organizações que está no mínimo ultrapassado. E a melhor representação dessa realidade é esse diagrama que vai aparecer agora na tela, o organograma. A lógica que prevalece nesse sistema é a do poder delegado, que reside no topo da organização e precisa ser empurrado para as pontas. Diretores delegam para gestores, que delegam para quem está na base da pirâmide e executa, de fato, aquelas funções que geram valor para o cliente final. Talvez o grande problema seja que nessa cadeia de comando, essa relação de superior e subordinado não é só sobre as responsabilidades do dia a dia. Ela é também sobre o seu futuro na organização. Afinal, é o seu chefe que decide se você é promovido, se você é demitido e se você merece um aumento. É um modelo que preza pela obediência, pela estabilidade, pelo conforto e também cria um alto nível de centralização. Há tempo a gente já enxerga evidências de que esse modelo não dá conta das nossas necessidades. O mundo precisa de organizações diferentes para resolver os problemas do século XXI. Mas antes da gente falar especificamente sobre autogestão ou organizações orgânicas, a gente precisa se conectar com os porquês. Nessa aula, nós vamos navegar com um pouco mais de profundidade nessas motivações. Se você pensa que a hierarquia de poder é ruim só para os peões, você está bem equivocado. E nesse discurso do CEO da Nokia, na época, é bem emblemático nesse sentido. Ele termina chorando e dizendo a seguinte frase: "Nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma a gente perdeu." Esse momento de vulnerabilidade do Steve Anilop revela como as grandes organizações, que foram super relevantes na nossa história, podem se ver em determinado momento incapazes de mudar o seu rumo e inovar. Foi o que aconteceu com a Nokia. Mesmo tendo todo o poder e autoridade como CEO da empresa, o Steve Anilop não conseguiu fazer uma coisa para impedir isso. Ainda nessa história de grandes empresas, o tempo médio das organizações no índice SP500 vem caindo bastante. Aqui a gente está falando provavelmente das 500 empresas com maior poder econômico do mundo, cotadas em duas bolsas bem importantes. Em 1964, quando uma empresa entrava no SP500, ela ficava em média 33 anos. Em 2016, esse número já era de 24 anos, e a previsão é que caia pela metade para 12 anos até 2027. Só tem uma empresa que ainda está no índice desde que ele foi criado, e vou manter essa curiosidade para você pesquisar a respeito. Isso tudo nos mostra que até as grandes corporações estão tendo dificuldades em inovar e se manter competitivas nesse mundo cada vez mais conectado. Imagina o que sobra para as empresas pequenas, né? Além da questão econômica, não dá para ignorar a merda do quanto as organizações vêm desumanizando as relações e tratando as pessoas como uma máquina que precisa ser otimizada. O índice de engajamento da Gallup nos Estados Unidos nos mostra que ainda 66% das pessoas estão desengajadas com o trabalho que elas fazem. O pior é que 13% estão ativamente desengajadas, ou seja, tomando ações para sabotar suas empresas. É uma realidade bem triste, dado que botamos boa parte da nossa energia vital no trabalho, mas boa parte da população ainda considera isso um fardo e a aposentadoria um sonho. Claro que isso não é um problema de atitude das pessoas, e sim uma falha sistêmica catastrófica. Essas três coisas que a gente apresentou são também sinais de que as nossas organizações foram criadas para um mundo que já não existe mais, se é que ele já existiu algum dia. Eu estou me referindo aqui a um mundo previsível ou com um nível de certeza elevado. Diferente do século XX, onde o trabalhador era principalmente braçal e executava tarefas repetitivas, no século XXI o trabalho é extremamente incerto, cognitivo e muito social. Para ilustrar essa mudança, a gente traz um pouco de teoria dos sistemas. Aí na tela você está vendo dois tipos deles. Na esquerda, a gente tem um motor de Lamborghini. Esse motor ele pode apresentar problemas e é possível que a gente precise de um especialista nele para conseguir consertar algum tipo de falha que ele apresente. Mas se você chamar 3 diferentes especialistas em motores de Lamborghini, é também bem provável que eles cheguem a um consenso do que precisa ser feito e consigam resolver o problema. Nesse tipo de sistema, que a gente chama de complicado, mesmo ele tendo um alto nível de especialização e a necessidade de conhecimento técnico avançado, ele também tem uma boa previsibilidade em termos de comportamento. Já na direita, a gente tem o tempo de uma determinada região.
Mesmo com os modelos meteorológicos mais sofisticados, o tempo ele possui um componente caótico que nos impede de ter certeza absoluta sobre como ele vai ser amanhã, que dirá na semana que vem. Isso é conhecido como um sistema complexo, que apresenta uma imprevisibilidade muito maior do que um sistema complicado. O racional aqui é que as nossas organizações elas têm práticas de gestão que vêm lá da segunda revolução industrial, do Taylorismo, e são feitas para um contexto de previsibilidade ou um sistema complicado. Mas no século XXI, e nesse contexto de alta conectividade, o trabalho ele é muito mais complexo e imprevisível. Lembre-se também que entre aquela época e hoje, a gente teve o telefone, o e-mail e o WhatsApp, então muita coisa mudou. Para sermos criativos e extrair o maior potencial das organizações, a gente precisa contar com pessoas motivadas e com uma maior capacidade de mudança e adaptação. Além de todas essas motivações bem pragmáticas, eu vou trazer para você também uma mais no campo da ética. O Stanley Milgram ele foi um psicólogo pós-Segunda Guerra que estudou um fenômeno muito importante e presente nas organizações. O Milgram não acreditava que algo tão terrível como o Holocausto nazista pudesse ser sistematizado a partir só de pessoas ruins. Afinal, para você executar algo nessa escala, é necessário ter a coordenação de milhares de pessoas. O Milgram não achava que todo mundo na Alemanha nazista era mau. Ele suspeitou que isso tinha alguma coisa a ver com autoridade. Foi então que ele conduziu uma sequência de experimentos onde um participante administrava choques elétricos em outro que era um ator na realidade, mas ele não sabia. A conclusão do experimento foi que quando a gente está sujeito a uma figura de autoridade que diz "pode continuar aí com o choque que eu me responsabilizo", a gente consegue se isentar de qualquer culpa ou responsabilidade por aquele ato, mesmo que tenha sido eu que apertei o botão e também contribuí de alguma forma com o resultado final. Isso ficou mais tarde conhecido como viés de autoridade, que é a nossa tendência de atribuir maior importância à opinião de uma figura de autoridade, não relacionada necessariamente ao conteúdo e ser influenciado também por essa opinião. O viés de autoridade está em todos nós. Não acho que você está livre só porque você está fazendo esse curso. Não dá para a gente impedir que existam pessoas mal intencionadas no mundo, como aconteceu na Alemanha nazista. Mas a gente pode desenhar os nossos sistemas sociais, grupos, organizações, até países, para que eles impeçam que alguém mal intencionado chegue no poder e multiplique a sua capacidade de causar dano. A gente está passando por uma crise humana e também de sobrevivência nas organizações. E para a gente, essa superação dessa crise passa por a gente se relacionar melhor com poder e autoridade. Na próxima aula, a gente vai conhecer um modelo que nos permite entender os diversos estágios de desenvolvimento que uma organização pode passar. A gente também vai abordar o conceito de tecnologia social e uma visão ampla da organização orgânica. Até mais!